A marca da besta, parágrafo 13. A marca da besta, parágrafo 13. Agora de volta à nossa escritura e à nossa lição. Irmão Bodres, você leu as escrituras? Correto. Eu gostaria de ouvir a leitura bíblica. Apocalipse, eu abri em cima dela, no capítulo 7. É de onde falaremos a maior parte nesta noite, eu suponho. Agora vamos revisar só um pouquinho ontem à noite. Agora nosso assunto é este. Primeiro tivemos cultos de cura. Então entramos nos cultos de pregação do Evangelho. E agora nós tivemos 2 noites de ensinamento. E amanhã à noite, domingo à noite, serão os cultos de cura. Agora, ontem à noite, nós começamos a ensinar sobre 2 assuntos que pensei ser bastante essencial. E eu não diria nada em relação a eles, a não ser que achasse que fossem essenciais. Vê? A primeira coisa é advertir a igreja. É para isto que o vigia está ali de pé na torre. Quando ele vê o inimigo se aproximando, então ele avisa aqueles que estão na cidade. E se o vigia não o adverte, então Deus requererá o sangue da cidade de sua mão. Isto é correto. Mas se ele realmente adverte e as pessoas não dão ouvido, daí por diante, o próprio sangue deles estará sobre eles. E esta é a razão pela qual eu apenas deixo da maneira que está escrito aqui, vê? Então isto depende de você. E no dia do julgamento eu quero, quando eu partir deste mundo, se eu estiver partindo consciente, eu quero ser capaz de dizer como Paulo: não há em minhas mãos sangue de nenhum homem, pois não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, como eu sei exatamente da maneira que é. Então essa é a comissão do vigia da torre. Advertir os moradores da cidade. Agora, o crer, o aceitar e não aceitar fica com a pessoa. A diferença está nisso. É que quando ele é advertido, o sangue dele não vai ser requerido do pregador. Fica sobre eles. Agora, se o pregador não falar, então Deus vai cobrar dele. O sangue vai ser cobrado dele. Agora nós vamos ler uma escritura. São Mateus capítulo 5. Eu admirei muito um irmão, pregou uma escola dominical, e eu admirei muito o tempo que ele levou. Fiquei muito admirado. Trouxe tanta coisa em 1 hora. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Te louvamos por tudo e pedimos Tuas bênçãos e abençoe a toda a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus eu te peço a Tuas bênçãos. Amém. Então vou ler aqui junto com os irmãos São Mateus capítulo 5, versículo 1 a 3. Depois do versículo 6.
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Pode sentar, irmão. Observe, essa foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Foi o seu primeiro sermão. Ele deve ter feito como todo genuíno pregador. Ele deve ter buscado inspiração, pedido para Deus a orientação, o que deveria falar. Aí Deus deve ter posto isso na alma dele. Então ele veio e pregou. E aí ele abriu a sua boca, os ensinava. Eu li agora há pouco o irmão Brana fazendo menção de 3 tipos de culto: culto de cura, culto de pregação e culto de ensino. Você sabe a raiz dessa palavra aqui, pobre de espírito? Você sabe o que significa isso? Jesus abriu a boca dele e a primeira coisa que ele ensinou, o primeiro ensinamento dele foi isso aí. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe o que significa a raiz disso aqui? O que foi que Jesus disse na raiz, a raiz disso aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que não têm recurso, os que não têm conhecimento. Bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Porque se você, para entrar no reino dos céus, você não tem que saber nada. Não precisa saber nada. Não precisa de diploma, não precisa de escolaridade. Você não precisa saber. Quando Deus apanhou um que sabia, depois de um tempo, passou um tempo, esse pregador disse assim: Deus me colocou de cabeça para baixo e tirou tudo aquilo que eu sabia, me esvaziou, aí depois me encheu com a revelação. Esse foi Paulo. Paulo disse que Deus pegou ele e colocou ele de cabeça para baixo, esvaziou ele. Agora, só que no seu espírito, no nosso espírito, nós temos um sentido chamado raciocínio. E o raciocínio, ele não te deixa ficar sem saber nada. Ele não te deixa ficar sem saber nada. Vocês sabem, a nossa pergunta era aquela, né? Sexta-feira. Quem é a alma de Deus? E chegamos, e aí citei 12, né? Quem é a alma de Deus? É o Espírito Santo? A alma de Deus é o Logos? A alma de Deus é a deidade? A alma de Deus é a teofania? A alma de Deus é o sangue?
a alma de Deus é Jeová, o Todo-Poderoso? A alma de Deus é a palavra? Ou a alma de Deus é Cristo? A alma de Deus é o Cordeiro? Ou é Elohim? Ou é o Verbo? Ou é a unção? Veja, tudo é Deus, agindo em ofícios. Tudo que você vê aqui é Deus. Mas ele age, ele trabalha em ofícios. E o povo não entende isso. O povo põe no liquidificador e não entende. Mistura tudinho, acha que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Espírito Santo age de um jeito, o Logos é outra coisa, deidade é outra coisa, teofania é outra coisa, o sangue é outra coisa, e assim vai. Então é claro que a gente sabe que a alma de Deus é a palavra. Ela é a palavra. Então, se a alma de Deus é a palavra, a alma de Deus é Cristo. Se ela é Cristo, ela é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, é o Logos. E assim vai. Agora, Cristo é a alma de Deus que alimenta a nossa alma. A alma do eleito, né? Mas vamos entrar um pouco na deidade. A deidade, ela é um sentido do amor. Nós vimos sexta-feira que o verdadeiro amor de Deus, o ágape, ele não está no teu espírito. Muito embora o teu espírito tenha o afeto. Mas o verdadeiro amor, ele tem que vir à tua alma, o amor de Deus. Por isso que o Mombrana diz, ele mostra muito a questão do amor pela alma, pelas almas. Você não tem como você dizer que tem o Espírito Santo e não ama as almas. As almas, porque a alma de um perdido é a palavra sem Deus. E quando o Espírito Santo ungiu Davi e disse que os meus olhos estão à procura dos fiéis na terra, aí quando você começa a ter esse tipo de visão, esse tipo de entendimento, você vai perceber que a alma de um ladrão, digamos, ela foi feita do mesmo material do que a alma de um presidente, de um rei, de um príncipe. E devido a essa falta de entendimento, a gente tem dificuldade em ver a deidade. Agora há pouco eu disse aos irmãos, quem me entregou o pequeno frasco de mel foi a deidade. E quem me entregou o pequeno frasco de perfume foi a deidade. Ali por trás tinha uma mensagem. É o humano misturado com o divino. E os espirituais discernem. Eles discernem essas coisas. Veja bem. Só que a inteligência, ela tira a deidade do homem. A inteligência. Observe que quanto mais inteligente a pessoa é, humanamente falando, você é menos espiritualmente falando.
quanto mais inteligente você é humanamente, você é menos inteligente espiritualmente. E quantas vezes essa inteligência não tira a deidade? Porque a deidade é a mistura do humano com o divino. E Jesus provou isso. Jesus mostrou isso na primeira mensagem dele. E certa vez ele agradeceu a Deus, porque Deus tinha se revelado aos pequeninos. Deus tinha se revelado aos pequeninos. E tinha passado por alto dos sábios e dos entendidos. Agora, na nossa maneira de pensar, o sábio e o entendido está lá em cima. Mas Jesus disse que a simplicidade de Deus é muito mais alta, passa por alto. Só que eles acham que eles são altos, eles estão... Então Jesus provou isto. Mombrana faz bem e diz, olha, por favor, não entendam que eu estou defendendo a ignorância. Por favor, não entendam isso. Que Deus também pode apanhar um Saulo e levá-lo à condição de um Paulo. Deus pode fazer isso. Então não estou batendo martelo, mas eu estou mostrando que a sabedoria de Deus vai para um lado e a sabedoria do homem vai para o outro. Então Jesus provou que a inteligência separa você de Deus. Os sábios e os entendidos não creem na revelação. Como que um sábio ia se assentar para ouvir um Pedro? Mesmo diante da evidência daquele sinal lá no templo, aquela porta chamada Formosa, você lê lá em Atos que a primeira coisa que eles buscaram informação de quem era, aí chegou assim, olha, eles são indoutos. Fez questão de dizer isso. Eles são indoutos. Eles queriam saber qual escola que Jesus tinha frequentado. E Jesus, com 12 anos, confundindo os sábios e entendidos no templo. Que escola esse menino frequentou? E Jesus entregou a chave do reino para um indouto, para um iletrado. Não tinha escolaridade. Então os sábios entendidos, eles não creem na revelação, porque na mente deles eles são grandes, e o evangelho é revelado aos pequeninos. Nós vamos chegar aqui numa escritura. Pedro era indouto. Agora, isso não quer dizer que Deus não revela essas coisas a pessoas sábias, segundo os homens. Mas a gente, convenhamos, a sabedoria, ela faz uma cerca em torno do homem. E essa cerca impede a divindade de entrar no homem. Porque tudo a gente quer uma explicação. Nós queremos saber como que essa coisa funciona, como é isso. Aquele homem olhou e viu
Pedro impor as mãos sobre as pessoas e ele receber o Espírito Santo. Ele foi com Pedro e disse: quanto é? Me ensina isso aí, rapaz. Quanto que o Senhor quer para me ensinar esses truques, esses detalhes aí que eu não sei como é que é. O inteligente é assim. Cria uma cerca. E essa cerca impede a deidade, impede o divino se misturar com o humano. Então Jesus ensinou assim: eu te dou graça, Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos meus pequeninos. Um exemplo, né? Deus abriu o mar vermelho. Você abre a sua Bíblia e você vê. Deus abriu o mar vermelho. O inteligente quer saber como, por quê, como foi. O que é que... O indouto não. O indouto ouve e crê. Ele não quer saber como foi. Ele não quer saber de... O Mombrana conta a história daquele escravo, né? Ex-escravo, o Sam, que ele vinha da igreja com a Bíblia na mão e as pessoas conheciam ele, sabia que ele não sabia ler. Aí chegaram lá, quando viu o Sam vindo, ele disse: vamos brincar com o Sam? Aí ele ia passando: ei, Sam, vem cá. E perguntaram: por que você leva essa Bíblia debaixo do braço para a igreja se você não sabe ler? E o Sam respondeu: porque essa é a palavra de Deus. E os escarnecedores disseram: e se eu abrir a sua Bíblia e ler para você que ali naquele muro tem um portão e que você deve correr para atravessar aquele portão? Aí o Sam respondeu: eu vou correr e vou atravessar o portão. Aí um olhou para o outro e começaram a rir. Mas Sam, você não está vendo que não tem portão naquele muro? Aí o Sam respondeu: mas se na Bíblia tiver escrito que tem portão, na hora que eu chegar lá vai ter um portão. Bem-aventurados os pobres de espírito. Entende? Mas o inteligente, ele quer uma explicação. Nos dias do Mombrana já tinha gente dizendo que Moisés, com o povo, com a multidão, atravessou por cima de junco, de coisa lá. Então, o pobre de espírito, ele não quer saber. Ele não quer saber como que foi. Ele crê. O inteligente não. O inteligente quer uma explicação. Tudo Deus tem que explicar para ele. Se não for de acordo com a mente dele, com a mente iluminada dele, não está certo. É assim que nós somos. Tem que ser do jeito que a gente... Como é que vai transformar o corpo num abrir e fechar de olhos? Tem que ter explicação científica. A ciência tem que vir explicar direitinho, tem que provar pela ciência que é desse jeito, aí nós vamos crer. Então, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Se você observar como nós entramos em problema por ouvir pessoas sábias. Você entra em problema geralmente por ouvir pessoas sábias. Aí você ouve aquelas pessoas sábias e ele passa a luz que ele tem para você. Aí você fica repetindo o que aquela pessoa falou. Agora, para isso, você tem que abrir o seu espírito, né? Abrir sua mente
para as explicações dos incrédulos. E isso, irmão, tem se tornado uma pedra diante de nossa fé. Isso tem sido uma grande pedra. Porque até que a fé que há em você quer reagir, mas o sábio e o entendido não deixa. Não deixa você crer em cura, não deixa você crer em libertação. Tudo para ele tem uma explicação. Tudo para ela tem uma explicação. E primeiro tem que ser o que a ciência diz. Então isso tem se tornado uma pedra diante de nossa fé na igreja, para podermos ver a realidade de Deus, porque Deus é uma realidade. Você não pode ver, você não pode tocar, você não pode provar, mas é uma realidade, é real para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para o que crê. É a certeza das coisas que não se vê. Agora, isso precisa tornar-se uma realidade para você. Vamos ver sobre teofania um pedaço aqui? Você sabe, a teofania é um corpo impalpável. Às vezes pode ser até visto. Mas você já percebeu que todos vocês têm esse tipo de experiência. Talvez vocês não saibam explicar como eu estou mostrando aqui. Mas você já deve ter tido experiência quando suas preocupações te levam teofanicamente a outros lugares. É a tua teofania que vai lá. E você vê coisas que você fala acontecer como se tu fosse um profeta. Mas é a tua teofania que... E geralmente as nossas preocupações levam a gente para isso. Agora, nessa teofania, às vezes a gente fala alguma coisa errada. Até por falta de conhecimento. Nós falamos, ó Deus, faça tal coisa. Ó Deus, faça tal coisa. E está errado isso. Às vezes essas coisas se tornam tão realidade que as pessoas passam a crer, né, em sonhos, mais em sonhos do que na própria palavra. Aí já tem uma ordem para isso. O menor não pode abençoar o maior. E o maior é a palavra. A alma de Deus é a palavra. O maior é a palavra. Você já observou, eu não trouxe aqui, não sei se tem aí, o Jeová, quando ele era, antes de alguma coisa, ele era o Jeová, né? O Jeová. E você já viu que no nosso dicionário, no nosso coisa, não tem a tradução de Jeová? Não existe. Por que não tem como traduzir? Porque Jeová, segundo no original, é só letra maiúscula. Não tem minúscula. Não tem tradução, porque não tem minúscula, não tem letra minúscula. Só tem letra maiúscula. Quem lê, entenda, né? Do que eu estou falando.
Já a divindade não, tem um minúsculo misturado com a divindade. Você pode ver Deus numa mulher que lava roupa, que economiza o dinheiro, como aquela mulher, como aquela irmã economizou dinheiro para trazer um pregador para pregar lá na sua vila. E ela trabalhou 1 ano economizando e guardando dinheirinho para pagar a passagem, pagar as despesas de um pregador para ir lá pregar na vila dela. Aí chegou, ela conseguiu imprimir uns convites. Veja o que é o amor de Deus dentro da alma de uma pessoa. Veja o que é o amor de Deus dentro da alma, amando as almas. E ela fez, aí arrumou um púlpito, era uma caixa de madeira, de sabão, e trouxe, juntou aquilo e trouxe aquele pregador para pregar ali. E ela mesma foi distribuir os convites. Aí chegou o menino cabeludo com suspensório, maltrapilho, e ela disse para ele, e ela deu para ele, ele perguntou, botou a mão no suspensório dele, aquela criança, e perguntou: o que é isso que a senhora está dando? Ela disse: meu filho, é um convite, que hoje à noite nós vamos ter um pregador, vamos ter um culto, é um convite. Aí ele disse: mas eu não sei ler. Ela disse: você quer um? Ele disse: mas eu não sei ler. Não importa. Ele disse: mas eu posso vir? Pode sim, pode vir à noite. Ah, então eu venho. Aí ele veio, de noite não veio ninguém, só veio esse menino. E o pregador não se importou, porque tem pregador que se importa se está cheio ou se está vazio. Que mensagem mesmo tem que pregar, né? Aquela mulher veio, deu, eu posso, mas eu não sei ler, não importa. Mas eu posso vir, venha. E na hora do pregador fez o apelo, aquela criança foi até lá. Quem era aquele menino? D.L. Moody. Levou 1 milhão de almas para Cristo. Está lá a pessoa do seu lado e você não fala nada de Cristo para ela. Você fala de tudo, fala de Copa do Mundo, fala de política, fala disso, fala daquilo, mas não fala que Deus tem uma mensagem profética nesses últimos dias que está transformando a vida dos eleitos para o arrebatamento. É falta de Deus na alma. A primeira coisa, quando Deus entra na tua alma, você ama as almas. E o irmão Brana diz assim, que a alma, você pode perder tudo aqui na terra, tudo aqui na terra. Eu vi um vídeo, um cidadão que os pais conseguiram angariar não sei quantos bilhões de dólares, e aquele menino, filho único, teve a proeza de acabar com tudo que os pais deixaram. Não soube administrar. Mas o irmão Brando disse: você pode perder tudo, mas uma alma que você ganha para Cristo é uma estrela no firmamento. Você chegar lá e você vai olhar: ei, aquela estrela ali foi eu. Ela permanece no fundamento, no firmamento, eternamente. Essas almas que nós já conduzimos para lá. É bem verdade, aquela mulher não pregou. Ela não foi para trás do púlpito. Mas D.L. Moody não foi o fruto do pregador, foi o fruto dela.
o amor que ela teve pelas almas. Mas a gente vive num mundo tão egoísta, né? É tão egoísta o mundo que a gente vive. E a gente se torna tão egoísta. Morre, adoece, morre por coisas perecíveis. Está lá tudo torto, não pode nem andar direito, está tudo. O que é isso? Trabalho. Estou me matando trabalhando. Tudo por coisa perecível. Aí você diz, mas eu nunca levei uma alma para Cristo. Mas você apoiou um ministério que levou almas para Cristo. Você ajudou no ministério que levou almas para Cristo. Você manteve pregador para se consagrar, para orar, para não estar se preocupando com serviço material, para poder levar almas para Cristo. A igreja faz isso, o conjunto faz isso, de membros. Então, Jeová não é o nome de Deus, Jeová é o ser. Não tem letra minúscula em Jeová. Então, o que a mente humana pode calcular sobre Deus, então disse, não, vamos chamá-lo de Jeová, mas não tem tradução, não tem letra minúscula. Eu queria ler esse São Mateus 18, versículo 6. São Mateus 18 e para aqui. Veja que Jesus está falando da deidade. E a deidade te faz ser pequenino. A deidade é a mistura dessas letras maiúsculas e nós somos as letras minúsculas. Oh Deus, como Tu é maravilhoso. Aí Jesus está ensinando aqui sobre o maior no reino dos céus. Aí ele chama uma criança, um menino, porque a disputa estava ali. Quem é o maior? Quem será o maior que tem? É quem tem carro? É quem tem bicicleta? É quem tem casa própria? É quem tem isso? É quem tem aquilo? É quem tem estudo? Quem é o maior? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, nós queremos uma resposta sua. Nós estamos tendo alguns problemas aqui. E queremos que o Senhor nos responda, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus chamando o menino, os pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, olha a deidade, receber um menino tal como este, a divindade misturada, a mim me recebe. E esse, irmão, nós vimos isso, não sei se foi acho que foi quarta-feira, nós vimos que esse é o maior sinal para a noiva de Cristo. Não é os dias de Noé, não são os dias de Noé, não são os dias de Sodoma e Gomorra, não é esse o maior sinal para nós. Nós vimos, acho que foi domingo à noite, não me lembro direito, mensagem deixando escapar a pressão. Nós vimos lá, quando Satanás se aproxima
A vinda de Satanás traz pressão, né? E a vinda do Senhor Jesus. Há uma diferença dessas duas vindas. Uma produz uma coisa, outra produz outra. Uma produz pressão e a outra produz paz. Mas voltando aqui, que já terminou o tempo. O maior sinal para a noiva, irmão, é quando você começar a ver dentro da igreja a mensagem ser rejeitada. Preste atenção nisso aí. Onde fica ligado nisso aí. Quando você começar a ver a mensagem ser rejeitada, esse é o sinal para a noiva. Quando você vê a mensagem ser rejeitada, preste atenção. É o que Jesus está dizendo. Qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, é receber a deidade. Ele não estava se referindo à criança. Vocês entendem isso, né? Jesus não está... Você não tem a mentalidade do Nicodemo, né? Penso que vocês têm uma mente espiritual para entender isso. O que Jesus estava realmente querendo dizer. Que não era ser uma criança, senão a gente vai ter que voltar para o ventre da nossa mãe. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do espírito é do espírito. Mas ele diz: qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Quando você vê isso ser rejeitado dentro da igreja, pode ficar atento. Quando a mensagem, quando a deidade, que é o humano com o divino misturado. Quando nós começarmos a rejeitar essas coisas, você pode ver que foi o último estágio, foi a rejeição da divindade, da deidade. Solta Barrabás e crucifica-o. O abandono, tudo aquilo aconteceu nessa fase aí. Então, Sodoma, Gomorra, dias de Noé, isso é lá para fora. Se você não precisa, você já está vendo. Agora tem certos segredos que é para a noiva sabe. Por causa do Espírito vem e mostra para ela. São detalhes. Então, quando esse menino, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, uma dessas deidades, Jesus disse: quando vocês fizerem o que vocês fizerem contra o Filho do Homem, tem perdão. Vai ter perdão. Mas quando vocês fizerem aquele espírito que estava dentro da alma de Jesus, a alma de Deus entrando na alma de Jesus, e quando ele vier, e se falar alguma coisa contra ele, não vai ter perdão nesta vida e nem na porvir. Veja aonde estamos pisando. Então, Jeová não é o nome de Deus, Jeová é o ser. A teofania é a imagem daquela bola de fogo que é Deus, a coluna de fogo. No princípio, essa bola de fogo deu um grande estrondo, que se conhece como Big Bang. Aí você vai encontrar lá naquela mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, né? Mombrana entra profundamente nisso aí. E o Mombrana diz assim que Albert Einstein
Se ele apanhasse aquele conhecimento que ele tinha, ele teve muito destaque, tem muito destaque, mas se ele apanhasse aquilo que ele recebeu e levasse para o espiritual, ele seria um profeta. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, agora já não é mais qualquer criança, né? É pequenino que crê em mim. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó, que é uma pedra, né? De moinho, de azênio, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que vêm os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vou pular aqui por 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus, quem são esses anjos? Sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Quem são esses anjos? Os anjos desses pequeninos que creem em Jesus. Nossas preocupações são daqui. Nossos problemas todos estão aqui. Mas esses anjos, eles vão fora daqui. E muitas vezes os nossos problemas aqui, então vem, aí faz a gente clamar, fazer orações, né? E levam nossas teofanias a lugares que nós não podemos ver, não podemos ir. E quando eles saem daqui, eles saem do tempo, eles vão para a eternidade. Então eles podem ir lá na frente, coisa que o teu corpo não pode fazer. Entende isso? Os anjos indo à presença de Deus, os anjos desses pequeninos que creem em Jesus, indo à presença de Deus, indo à presença do Eterno, veem a face. Não é isso que Jesus diz aqui? Eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Que Cristo possa completar isso no vosso coração. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui. E como sempre a gente fica assim, surpreso. Eu não estou surpreso de ver quem parecia que não ia estar, porque minha teofania viu. A minha teofania viu certas pessoas. E quando ela retornou para mim, ela me trouxe essas informações. Elas saem da dimensão que nós vivemos, que nós estamos presos por causa do nosso corpo, mas elas não estão presas. E nossas preocupações, nossas orações, levam nossas teofanias a encontro de outras teofanias, de outros pequeninos que creem em Ti, Senhor, de outros meninos e meninas que creem no Senhor. Oh, isso dá vontade de correr, dá vontade de gritar, de dar gritos até que estoure esses alto-falantes. Assim como essa coluna de fogo trouxe essa explosão no universo,
essa coluna na alma do eleito trará uma outra explosão nesses últimos dias, e trará novos céus e nova terra. As coisas velhas serão passadas, tudo se fará novo. Oh, e como a gente não entende as coisas que fala, Senhor. Como nós não entendemos, como o irmão Brana não entendia, quando viu a sua neném, uma moça lá do outro lado, e ela teve que ensiná-lo, dizer para ele: não é isso que o senhor prega na terra, papai. Não é isso que o senhor ensina no púlpito. Não é isso que o senhor fala para as pessoas. E nem o senhor não entende. Então nós te agradecemos por isso. É maravilhoso. É uma tristeza ver a mensagem ser rejeitada. Mas é misto que isso aconteça. Isso tem que acontecer. É muito triste ver isso. Ver a morte espiritual já operando. E ver pessoas que têm ânimo para ir para lugares distantes e não têm ânimo para vir para a igreja. E a gente fica assim pensando. Mas a palavra é a palavra e ela tem que se cumprir. E a gente se submete ao cumprimento da palavra. E como esta palavra tem que entrar nessa pequena, insignificante palavra que é minha alma, e fazer com que eu entenda essas coisas, que nós entendamos o que é isso. Quando nossas teofanias, as preocupações vêm e faz com que a gente deixe escapar a pressão através da oração. E esses problemas daqui levam nossas teofanias e elas trazem respostas, elas trazem visões, verdadeiras visões, que se cumprem, pensamentos que se materializam, e a gente vê isso se cumprindo, mesmo sem entender, mesmo sem ter escolaridade, mesmo sem ter um estudo, mesmo sem ter um diploma. Mas bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós te agradecemos por esta manhã. Eu levanto minhas mãos por cada irmão, por cada irmã, por cada filho e filha de Deus que está embaraçado, que está enfraquecido na fé, mas que Deus, Cristo, falou com a alma dele nessa manhã. E eu sei, Senhor, que Tu és poderoso e que Tu estás em todos os lugares. E o Senhor pode tocar nessas almas, a Tua alma, Pai, entrar nessas almas. E elas perceberem o erro que elas estão cometendo. E elas se arrependerem.
No nome de Jesus eu te agradeço. Deus te abençoe. Bom dia a todos. No nome do Senhor Jesus.